Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, como vão vocês? Nós estamos iniciando a matéria de SIG, Sistemas de Informações Gerenciais. Vamos começar entendendo o que são fundamentos de um sistema, certo? Então, vamos iniciar falando sobre sistemas. O objetivo é entender a importância do conceito de empresa, compreender a relação entre sistemas e empresas. Nós vimos um pouquinho de teoria geral dos sistemas, a maioria foi pesquisa, outros foram seminário, né? Mas vamos relembrar para aqueles que pesquisaram a fundo, né? O estudo da teoria geral dos sistemas, o TGS, iniciou efetivamente em 1950 com o biólogo alemão Ludwig von, esse nome aí, gente, Bertalanffy. Misericórdia. Então, não sei falar alemão, claro, né? Então, o foco de seus esforços estava na produção de conceitos que permitissem a integração de várias ciências naturais e sociais, ou seja, ele queria interligar, ele queria integrar, na verdade. Então, havia a necessidade de compreender e integrar partes que trabalhavam de maneira isolada, mesmo sendo atividades interdependentes. Ou seja, ele via, né, que, vamos dizer aqui, vários departamentos, por exemplo, trabalhando de maneira isolada, mesmo fazendo parte de um só organismo, de uma só organização, tá? Então, é importante compreender as premissas que levaram à realização desse conceito. Os sistemas existem dentro dos sistemas, ou seja, existe, por exemplo, departamento de RH, departamento financeiro, departamento administração de produção, e todos eles dentro de uma mesma organização. Então, um sistema dentro de outro sistema. E dentro dos próprios departamentos existem outras áreas dentro dos próprios departamentos, tá? Então, tudo está interligado. Uma função é dependente da outra para que tudo funcione com perfeição. Assim, ele também viu, ele foi observando a natureza, né? Que tem a água, os mares, terra. A água, os mares é ótimo, né, gente? A água, o ar, a terra, entre outras unidades. E tudo está dentro formando o planeta. Então, foi dentro disso aí. Então, sistemas são abertos a um intercâmbio infinito entre ambientes. Ou seja, por exemplo, dentro da organização, os departamentos, um depende do outro, e pode ter vários departamentos e todos dentro da mesma organização. Ainda que estejam fora da organização, fazem parte da organização. Que são outros sistemas e quando esses intercâmbios cessam, o sistema desintegra. Por exemplo, aqui, uma organização que compra de outra organização, né? Então, eles são interligados até o dia que param de comprar e desintegra. Então, as funções do uso do sistema depende da sua estrutura. Então, como os sistemas são interdependentes, cada um, eles são independentes do outro, porém são interligados, né? À medida que as suas funções se contraem ou expandem, sua estrutura se modifica. Então, eu tenho uma organização que ela pode ou crescer ou diminuir, de acordo com o quê? Com as funções, né? Ela pode tanto ter crescimento, né? De acordo com a organização, de acordo com as estratégias, quanto ela pode diminuir. Então, podemos entender a relação entre sistemas e empresas e verificar quanto essa relação entre as duas abordagens é estreita. Então, a gente pode observar que a gente pode implantar essa teoria de sistemas dentro de qualquer organização. Por isso que ele está falando que existe a relação entre sistemas e entre empresas. Então, as empresas, para ele, são
sistemas que são interligados, tá? Empresa. A partir do princípio que a empresa é um sistema que interage com o meio interno e externo, né? A empresa tanto interage entre si quanto fora de si. No que está envolvida, os conceitos encontrados para a empresa geralmente contemplam a relação entre as partes, os meios que se integram para atingir algum resultado, geralmente econômico. Geralmente porque tem as empresas lucrativas e as empresas não lucrativas. Então, a partir desses conceitos, podemos concluir que os sistemas e empresas são conceitos que estão intimamente relacionados, né? Então, é importante que esteja bem claro, a informática e os recursos de tecnologia da informação e comunicação não são parte essenciais. Eu discordo. Para a construção de uma empresa, ou seja, de início, ela não é, a não ser que seja uma empresa de tecnologia, né? Ela não é assim, vamos dizer, primordial. Às vezes as pessoas não põem como primordial em um plano de negócio a própria tecnologia de uma empresa, né? A não ser que ela seja de tecnologia ou necessite da tecnologia. Porém, professora Josi, acho que é de muita importância, sim. Então, no entanto, isso não significa dizer que o uso da tecnologia é algo secundário, de jeito nenhum. Então, ele vai e o autor vai e ele volta também. A tecnologia não significa que a tecnologia é algo secundário. Atualmente, principalmente pós-pandemia, como meio de armazenamento, como meio de processamento de informações, que é de suma importância, ela faz parte fundamental para a empresa moderna. Tá? Você vai ver ainda alguns mercadinhos, algumas empresas que não utilizam a informação, a tecnologia, vamos dizer. Porém, elas são, hoje em dia, para a empresa moderna, até para a própria sobrevivência, a tecnologia é fundamental. Não é mais aquela coisa secundária, tá? É importante conceituar sistemas empresariais abertos e fechados, que vamos ver, para que possa entender melhor essa abordagem. Vamos lá. Então, o que são sistemas fechados? Segundo Chavenato e Oliveira, os sistemas fechados causam muitos danos às empresas. Vamos ver? Primeiro, gestão de administração são rudimentares, ou seja, são bem arcaicas, são bem dificultosas, por exemplo, livro caixa na mão, livro de ponta na mão, pedido de fornecedor na mão e no telefone, que é muito custo, né? Há muita dificuldade de mudanças, principalmente com os colaboradores e com o próprio dono, o próprio gestor, a entender que tem que inovar, que tem que investir em tecnologia e tal. Há uma baixa produtividade e baixa qualidade no serviço e produto. E estamos, né, era de qualidade. As pessoas hoje exigem qualidade, tanto no atendimento, quanto no serviço, quanto em um produto, né? E com isso, para melhorar a produtividade. Incapacidade de administrar diferenças ambientais, organizacionais e comportamentais. Então, não tem aquela visão de ver que o ambiente mudou, que vamos dizer, um mundo mudou, ou aquele mercado mudou, né? Podemos ver aí, por exemplo, as farmácias. Hoje em dia, o layout das farmácias são diferentes dos layouts das farmácias com modelo ainda mais antigo. Então, houve uma mudança, né? Complicações para a sobrevivência no mercado de negócios, justamente porque tem dificuldade na mudança, porque ainda tem uma gestão rudimentar, porque não pensa na qualidade, porque não pensa também na qualidade de atendimento, porque não sabe e não quer enxergar as diferenças ambientais, organizacionais e do comportamento. Então, por que tudo isso acontece, né? As empresas com sistemas empresariais fechados não trocam informações com o ambiente externo. Eles não trocam, ou seja, eles se fecham e o mundo lá fora mudando, o mundo lá fora inovando, o mundo lá fora a mil, e eles lá
no sistema fechado, que não quer nem ouvir falar de um computador, não quer ouvir falar de um sistema, não quer ouvir falar de um internet bank, por exemplo, um internet bank, ou enfim, né? De não utilizar um telefone mais nem fixo, né? Principalmente telefone fixo, porque o custo é alto. Enfim, então eles não trocam informações com o ambiente externo, eles não estão se atualizando com a mudança do mundo. Então elas mesmas são insensíveis e indiferentes a qualquer influência do ambiente, né, do ambiente externo. Qualquer, por exemplo, uma pessoa passar em uma empresa que tem um sistema fechado e oferecer um sistema para melhorar o caixa, por exemplo, né, ser mais segurança de abrir caixa, fechar caixa, essas coisas. Você vai dizer, não quero isso. Não quero nem saber, não quero saber nem o que é. Ah, deixa eu lhe falar a importância. Não. Deixa pra lá. Quero ouvir, não. Entendeu? Então, não há integração ou interação com o mundo, inviabilizando o que? A sua existência. Então, já o sistema aberto é totalmente o inverso do sistema fechado. O sistema fechado ele se fecha e não quer saber do mundo externo. Ele não quer saber de nenhuma, vamos dizer, novidade, de nenhuma inovação, de nenhum tipo de tecnologia. Ele é da cabeça dele e é como antigamente. Já os sistemas abertos, eles são recomendados às empresas que pretendem destacar-se, ou seja, aqueles empreendedores que querem se destacar no mercado, né, que trabalha na sua área, no seu campo. Então, nesse caso, essas empresas não funcionam sem interagir, sem trocar informação com o ambiente. Ou seja, eles estão o tempo todo querendo o quê? Informações, conhecer, estudar o que há de novo, né, no seu setor para que ele possa colocar dentro da sua empresa. Então, o foco está voltado para as pessoas, nos procedimentos e na sociedade. Então, o foco é totalmente voltado, vamos dizer, não só também para o ambiente externo. Não que eles esqueçam do ambiente interno, mas como está voltado para as pessoas, então ele já está atualizado. Né? Ele não está só voltado para o lucro, mas está voltado no todo. Então, ao contrário das empresas que optam por sistemas fechados, já o sistema aberto se destaca por quê? É uma gestão participativa, como ele se preocupa com as pessoas, ele ouve as pessoas, ele ouve o fornecedor, ele ouve o cliente, ele ouve os funcionários. Claro que ele não vai ouvir e fazer. Ele vai ouvir, ele vai pegar aquela informação, ele vai tratar aquela informação, ele vai ver se é verídica tal informação e vai estudar tal informação para depois ele aplicar dentro da sua empresa, ou não. Ou aplicar no momento certo, né? Mudança e adaptações internas, ou seja, ele é aberto à mudança. Veio a mudança? Vamos nos adaptar, tá? Treinando funcionários, tomando cursos, pesquisando, se informando com os fornecedores sobre a inovação que possa existir. Produtividade e qualidade no serviço seguro são primordiais. Né? Um cliente satisfeito e vínculos com, por exemplo, com fornecedores feitos e bons, eu vou produzir mais, eu vou ter excelentes funcionários, eu vou ter um pessoal motivado a trabalhar com qualidade, atender o meu cliente com qualidade, né? Capacidade de administrar diferenças ambientais, organizacionais e comportamentais. Então, eu vou ver naquela empresa de sistema aberta que ele sabe diferenciar o ambiente, que ele sabe diferenciar o ambiente interno e externo, né? O que está acontecendo. Por exemplo, as empresas de sistema aberto muito mais se adaptaram, por exemplo, na pandemia, né? Em melhorar, em continuar, em sobreviver, porque eles são adeptos a mudanças e estão ligados nas informações do mundo exterior. As de sistema fechado podem ter fechado muitas ou passado por grandes dificuldades. Né? Lucro, inteligência e
lucro, inteligência competitiva e inteligência empresarial. Então, eles possuem essas qualidades. Por quê? Porque se ele tem qualidade e produtividade, ele vai lucrar. Se ele tem produtividade e qualidade de serviço, porque ele tem inteligência competitiva. Ele sabe mudar, ele tem uma participação, ele tem uma gestão participativa. Então, isso aí já dá a inteligência competitiva e inteligência empresarial. Certinho? Então, nesse modelo, encontram-se grandes empresas de TI, né, de tecnologia, voltadas à comunicação, como Microsoft, como Google, como Oracle, como IBM, como Amazon, como AliExpress e etc., de grandes novas empresas, né? Então, nelas, a gestão participativa é o foco e os resultados são imensuráveis. Então, a gestão participativa é justamente o ouvir, não é só aquele que vem de cima para baixo, né? O mandar, não, é o ouvir, o colaborar, o querer conhecer, o querer que o funcionário participe, o cliente participe, o fornecedor participe, então todos estarem, vamos dizer, em conjunto para crescer a empresa, né? Mesmo que de forma indireta. Então, a organização de sistema aberto, existem as entradas, né, que são os recursos, aí tem dentro da própria empresa, né, os subsistemas, vários subsistemas, aqui no caso tem 5 subsistemas, né, o subsistema de adaptação, o subsistema técnico ou de produção, um subsistema de manutenção, subsistema de apoios a entradas e saídas, e o próprio subsistema de gestão, né, que é o próprio gerir a empresa. E sai o quê? Nas saídas são bens e serviços de qualidade. Então, subsistemas interrelacionados executam o processamento interno da empresa e, com a saída de bens e serviços de qualidade, tem a retroalimentação, que é o quê? Por exemplo, o retorno de um cliente. Ele volta a fazer todo o mesmo processo, certo? Então, aqui é uma comparação de sistemas fechados com o sistema aberto. O sistema fechado não intercambia com o meio ambiente que circunda, não influencia nem recebe nenhuma influência do ambiente externo, não recebe nenhum recurso externo, que é tudo da cabeça do dono mesmo, e é aquele mandar mesmo, aquele chefe, nada produz. Esse nada produz no caso de inovação, tá? Sistema aberto, ele intercambia com o ambiente externo, ele conhece por meio das entradas e saídas. Então, há aquela permissão de ouvir, de participar, tal. Então, há troca de matéria, de energia, de informação com o meio ambiente. Esse meio ambiente, gente, não é meio ambiente de natureza, não. É, no caso, o ambiente empresarial, o ambiente de informação, o ambiente de mercado, tá? É adaptativo, ou seja, para sobreviver, reajusta-se ao quê? Às condições do meio externo que estão aí disponíveis. Por isso que eu falei que empresas que trabalham com sistema aberto, eles sobrevivem de uma maneira mais tranquila a, por exemplo, a pandemia. Então, aqui, os subsistemas empresariais. Como eu falei, dentro dos sistemas existem os subsistemas, que são sistemas dentro dos sistemas. Então, aqui não podemos generalizar o subsistema como se fossem iguais para toda empresa. Não. Nem uma empresa pequena nunca vai ter um sistema, um subsistema como uma empresa grande, né? Claro, quanto maior, mais vai haver subsistemas e vai mais haver complexidade dentro desses subsistemas. Então, as empresas, mesmo pertencendo ao segmento, como as de publicidade, as de automóveis, as de tecnologia, têm objetivos e estruturas diferenciadas, até porque precisa, né? Imagine o tamanho de uma loja física de automóveis e o tamanho de uma loja física de publicidade. Não tem nem comparação. Onde publicidade pode funcionar num pequeno quarto de 2x2, por exemplo. Ainda está grande. E um de automóvel tem que ser um pouquinho grande, né? Para caber os carros. Então, necessitando assim de subsistemas diferenciados. Esse foi só um exemplo que eu dei.
Então, os vários subsistemas têm sua essência parecida, mesmo para empresas com objetivos distintos, né? Então, a essência é igual, mas os subsistemas são diferentes, tá bom? Podemos citar, por exemplo, subsistema de recursos humanos. Eu vou ter um grande número de funcionários numa empresa maior e um pequeno número de funcionários, ou vamos dizer até um somente, em uma empresa ou numa microempresa. Então, podemos classificar genericamente os subsistemas empresariais dessa forma: subsistemas primários, direcionados ao negócio principal da empresa, como, por exemplo, prestação de serviços de informática, vai fazer serviços de informática, produção de automóveis, vai produzir automóveis, venda de CDs, hoje em dia nem se vende CDs mais, DVDs, vendas de livros, né, uma livraria, por exemplo, né, então são subsistemas primários, aquilo que já dá diretamente com o negócio da empresa. Os subsistemas secundários são ligados à execução de como fazer a empresa atingir os seus objetivos primários, né? Como, por exemplo, podemos citar os departamentos financeiros, recursos humanos e contábeis. Então, dentro da empresa, ele vai estar trabalhando para que os subsistemas primários, funcionem de maneira de qualidade, de maneira com eficiência e eficácia, né? E tem os subsistemas de apoio, né? Que deve estar alinhado com a dinâmica da empresa, respeitando a sua cultura, respeitando a sua filosofia, respeitando as políticas externas, seria, por exemplo, as terceirizadas, né? Como exemplo aqui, tem o jurídico, a organização de métodos, a segurança de patrimônio, a tecnologia da informação, e as terceirizadas que não vai contratar diretamente, mas ela vai estar apoiando a empresa de alguma maneira com os seus serviços, tá? Então, a relação entre os sistemas e empresas, ela é estreita. Existem vários cuidados especiais entre os sistemas e entre as empresas, tá? Que vão desde a elaboração dos objetivos e os meios de alcançá-los, até o comportamento da empresa frente ao seu meio ambiente. Vocês já estudaram o ambiente interno, ambiente externo, né? Em marketing, MTA também tem isso. Então, dá uma recapitulada aí. Os sistemas de informação estarão associados a esses conceitos e por isso se fez necessário essa abordagem, ou seja, pegar a teoria dos sistemas e jogar a teoria dos sistemas dentro das empresas para poder subdividi-las em subsistemas e entender que um depende do outro. Certinho? Então, aqui para finalizar, sistemas abertos interagem entre si, entre os departamentos, entre o mundo interno e o mundo externo. Eles interagem com fora do ambiente também, né, que são todos os ambientes externos, ou com concorrentes, com outras empresas, com outros mercados, tá ligado, vamos dizer assim. E são bastante dinâmicos, eles são fáceis de fazer mudanças, fácil assim, né, gente? Mudança nunca é fácil, né? Mas são mais adaptáveis a mudanças. E sistemas fechados, eles não interagem, é aquele mundo fechado mesmo. Ele não interage com fora do ambiente, é só o ambiente interno deles e acabou. E ele é totalmente estático, ou seja, ele não tem mudanças. Certinho? Ficamos até aqui, vai ter uma atividadezinha lá no Classroom, tá? Um abraço e até a próxima aula.